Amém, Senhor. Sérgio? Amém. Obrigado pelas orações. Fico muito contente, né, de saber, né, de saber que estamos no meio de gente que tem fé, né? E devemos agradecer a Deus pela Giane, né? Devemos ser gratos a Deus pela Giane, né? Chego até a dizer, né? Que nos alegramos porque o Senhor é rico em misericórdia e o Senhor é o dono da nossa esperança, né? E é por isso que Jesus Cristo morreu, é por isso que Jesus Cristo viveu, por isso que ele veio, para que o nosso conceito de morte mude, né? Para que a gente saiba, né, de que a morte não é o fim, mas Jesus venceu a morte, né? Jesus venceu a morte e agradeço a Deus pela Giane ter conhecido o seu povo aqui na Terra, né? Agradeço a Deus por Giane ter tido tantos cristãos por perto, tantos cristãos orando, tantos cristãos apoiando, ajudando, né? E eu me alegro por isso, porque conheci pessoas que se foram e até onde eu sei não estavam na igreja. Até onde eu sei, essas pessoas não aceitaram o evangelho, né? E às vezes pessoas que amamos. Mas eu dou graças a Deus pela Giane, né? Por tudo que ela teve, né, nos seus últimos dias aqui na Terra. E o exercício que a gente faz deve ser imaginar, né? E hoje vamos falar sobre o nosso tema central, né, Jesus como você nunca viu. Hoje vamos falar do primeiro tema sobre este Jesus, que é tudo é possível. Na semana passada, acho que algumas pessoas se assustaram, né? Eu não sei se alguns voltariam, né? Mas na semana passada nós pudemos sentir um pouquinho na pele, né? O que é rejeitar aquilo que parece tão comum. E é esse Jesus que às vezes nós tratamos de forma tão comum. E estamos aqui, irmãos, para mudar Jesus. Nós precisamos enxergar Jesus cada vez melhor. E existe uma pesquisa psicológica que trata do assunto de matrimônio, de relacionamento. E essa pesquisa, ela chega a uma conclusão de que quando o casal não renova a visão que um tem do outro, a tendência do relacionamento esfriar, parar a admiração, a paixão vai embora, a alegria de estar junto não é tão boa, não é tão grande. Então, segundo essa pesquisa, é muito importante que o casal continue renovando a maneira como enxerga o outro. Porque ela diz que se você começa a olhar para uma pessoa e conhecê-la ainda melhor, prestar atenção em mais detalhes, a paixão volta, a admiração floresce. E quanto mais você presta atenção no caráter, no jeito, nas expressões daquela pessoa, mais você gosta de estar na presença dela. E o grande problema, né, ao contrário disso, é quando você não presta atenção nas pessoas. É quando você não para pensar em quem ela é. E aí o relacionamento vai esfriando, vai ficando comum, corriqueiro. Né? E eu quero trazer isso para aquilo que a Bíblia diz, né? Que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Então, eu queria que os irmãos se apegassem a isso agora. Que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Duas palavrinhas importantes, graça e conhecimento. Né? E a graça é aproveitar o que Ele nos dá de graça. Aproveitar o que temos do Senhor sem nunca termos feito nada para que merecêssemos. Então, o Senhor é misericordioso. Aproveitar que você tem acesso a Jesus. Aproveitar que você pode falar direto com Deus. Aproveitar que Ele participa da sua vida. Aproveitar que o Espírito Santo habita em você. Aproveitar que você ora e o Pai te escuta. Aproveitar que você já está sentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha quanta coisa nós já temos. Mas nós precisamos crescer nisso. Crescer em tudo aquilo que é graça. Os louvores, as lives, os cultos, a ceia, as ofertas. Tudo que nós participamos como privilegiados, né, do reino de Deus, isso é graça, irmãos. Né? Presta atenção mais uma vez. Se lembre. Isso vai te ajudar bastante. Então, o que a Bíblia nos ensina é que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, duas coisas muito importantes. Uma é aquilo que nós vivemos e a outra é aquilo que viveremos. Cada dia mais conhecendo o Senhor Jesus. Então, quanto mais você conhecer Jesus, o resultado disso será maior fé. Quanto mais conhecemos Jesus Cristo, mais fé teremos. Nossa oração será melhor. E tudo isso, meus irmãos, a gente não pode deixar que isso aconteça de qualquer jeito. Olha, tem irmãos que eu converso quase todos os dias. Mas eu não posso deixar que isso se torne apenas uma rotina. Né? Eu vejo o Chile todos dias. E eu preciso olhar para Chile cada vez melhor. Eu preciso conhecê-la melhor cada dia mais. E isso, eu espero que a consequência seja que o casal comece a se aproximar e até se parecer mais e mais. Não é? E é muito importante que a gente desenvolva esse crescimento. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o que a gente está fazendo aqui hoje, irmãos. Então, por isso que é muito importante que a gente preste mais atenção em Jesus. Irmão Avaí? Eu não sei se é o seu telefone ou sua chamada ou a minha, tá dando uma chiada e travando de vez em quando. A minha também está travando, travando as palavras do seu Sérgio, está travando também no meu. Sim. Travando. Sim, está travando um pouco. Yudi, você só está aparecendo a tua testa só, querido. Eu estou com saudade de ti, quero ver tua carinha. Ah, bom, agora melhorou. Só estava a testa, que saudade, não. Sabe por quê, Sandrinha? Eu estava comendo amendoim torrado. Ai, palhaça, que delícia. Aí eu estava escondendo a boca. Então, pronto, era por isso, então. Não, agora eu já comi. Já parei. Agora eu entendi. Ai, ai. O irmão deve estar reiniciando a internet dele lá. Eu vou tentar abrir um pouquinho minha janela, está muito calor aqui, só um pouquinho. Hoje aqui foi um dia muito quente, muito abafado. Aqui horrível, também. A gente não conseguia quase respirar. Aqui também, aqui está chovendo bastante, choveu bastante, graças a Deus choveu bastante. Choveu bastante aqui também. Também, mas um calorão, nossa. Pá, foi horrível, eu passei muito trabalho hoje. Ainda me sentindo mal. Verão vai ser assim, bastante tempo. Agora eu estou aqui no ar. Ah, bem bom, estou aqui.
Eu também cheguei Oi, em Ajeitou vamos ver aí, se Sérgio? melhorou? Vamos ver se melhorou? Agora melhorou, parece. É porque o assunto é muito importante, então tem uma carga de É, espírito aí muito então, forte, então vai travar mesmo. vou fechar meu Nossa internet áudio. não comporta tanta coisa importante, porque vamos falar sobre Deus, né? Bem-vindo, Marielle, sejam bem-vindos aí. Bom, irmãos, então, voltando. Então, essa pesquisa, né, que fala que você precisa prestar sempre atenção para crescer no que você conhece daquela pessoa, vai ajudar muito. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, irmãos, eu quero muito que vocês me acompanhem hoje no seguinte. Você já fez algum exercício em que você imaginou qualquer coisa? Você já fez algum exercício em que o impossível aconteceria? Como você lida com o impossível? Eu estou falando impossível mesmo. Vamos praticar um pouco do que, pelo menos na imaginação, no nosso pensamento? Eu não sei se você já falou isso para alguém, né? Eu, em alguns atendimentos, eu já falei. Olha, vamos supor que eu sou Deus. Ó, gente, a outra aula não tem nada a ver com de hoje, não, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que eu sou Deus e você vai me pedir qualquer coisa. O que você pediria? Né? Se Deus aparecesse para você hoje e fizesse o que ele fez com Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria? Quantas coisas nas nossas vidas parecem impossível? A conversão de alguém que você ama e que é totalmente averso ao evangelho? É você ser curado? É você mudar de cidade? É você ter sua independência financeira? O que para você hoje é impossível, mas você gostaria tanto de ter? Tem muitas coisas, eu sei, que nós poderíamos estar falando aqui agora. Né? O ser humano, ele não lida bem muito com a palavra impossível. Porque todas as vezes que essa palavra impossível aparece, ela é muito desencorajadora. Ela causa indignação, não é verdade? Ela causa indignação. Quando você se depara com alguma coisa que é impossível, sabe qual é a reação humana? Deixar para lá. Eu não vou ficar pensando nisso, é impossível mesmo. Essa é a nossa atitude em relação ao impossível. E às vezes, irmãos, tem coisas que nem parecem ser tão impossíveis assim. Imagine, irmão Sérgio, Edivaldo, Avair, Joel e alguns irmãos aí, vamos comprar um ônibus, um motorhome, e vamos sair pregando o evangelho, vamos visitar todos os irmãos, passar um tempo em cada cidade, e vamos ali fazer campanhas e batizar, e vamos fazer isso em todas as cidades que a gente encontra pela frente. Eu acho que a gente nem pensa numa coisa dessa. Seria uma bênção isso? Eu não tenho dúvida de que seria uma bênção. Mas a gente não pensa nessas coisas. Vamos imaginar mais ainda, né? Vamos imaginar que a irmã Hilde se junte aí com a Sandra, com a Denides, com a Chile, com outras irmãs aí, e façam a mesma coisa. Mas agora o ônibus é cor-de-rosa. E vão sair por aí para edificar, para pregar o evangelho para um monte de mulheres espalhadas pelo Brasil. Né? Esqueci da Marielle, bota a Marielle no ônibus também. Essas coisas a gente não pensa, né, irmãos? Porque parece que está tão fora da nossa rotina. Então, duas coisas sobre o impossível. Que às vezes ela é desencorajadora e a gente deixa para lá. E outras coisas que a gente nem se preocupa em pensar ou imaginar. Porque é impossível mesmo, vai dar tanto trabalho. Né? E é assim que nós lidamos com o impossível. Eu tenho certeza que muitos irmãos, quando iam orar pela Giane,
talvez nem conseguiu orar direito pela cura dela. Talvez muitos estavam pensando, bom, mas seja feita a sua vontade, né? Porque é assim que a gente faz, né? A gente ora, mas a gente conclui dizendo, olha, mas eu não sei se vai acontecer isso, então deixa eu pegar uma frase aqui para não ficar solto. Nossas orações precisam mudar. E a única maneira de mudar nossas orações, nossos projetos, nossos planos, é conhecer a quem nós servimos. Este Jesus, ele tem sido visto até pela igreja que nós pertencemos como o Senhor, como o dono da igreja, como aquele que trouxe as ideias da igreja. Nós reconhecemos sim Jesus como nosso Senhor, né? Alguém está dizendo aqui que continua o barulho, né? Eu não sei o que é. Para mim tá bom, para mim. Tá bom? Para mim também. Tá bom. Eu acho que o irmão Edivaldo, bom, vê se melhora aí, irmão Edivaldo. Eu estou tentando limpar o som aqui, mas... O do senhor tá bem bom. Tá bom? Edivaldo? Eu não sei se pode ser a gravação do irmão Edivaldo. Eu vou continuar. Se ficar muito irritante, me fala aí, irmão. Tá bom? Não, o irmão Edivaldo saiu, acho que ele vai reiniciar. Vai reiniciar, né? Então tá bom. Então, olha só. Imaginem. Se melhorar, você me fala, tá, irmão Edivaldo? Tá bom? Irmãos, eu gosto muito, sempre, desde criança, eu gosto muito de ficção científica. Gosto mesmo. Eu fico imaginando o que é viajar pelo espaço. Eu fico imaginando uma pessoa ser transportada, né, de um lugar para outro, assim, um toque de mágica, não é? Eu fico imaginando aquele equipamento que as naves da ficção científica têm, que ela materializa qualquer coisa. Eu sempre gostei dessas coisas, de imaginar o impossível, não é? E, irmãos, todos nós temos impossíveis coisas que desejamos tanto, mas achamos impossível. E nós lidamos com essas coisas como se elas fossem mesmo impossíveis. Por isso que eu quero que você preste atenção hoje no que nós vamos falar, tá certo? Abra comigo sua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis. Primeiro livro da sua Bíblia, livro de Gênesis. Todo mundo abriu Gênesis? Gênesis capítulo 2. Aliás, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deixa eu achar o melhor versículo aqui, tá bom? Gênesis 1, 26. Depois pulamos para o 18. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e por aí vai o texto. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a maneira como o verbo fazer aparece aqui. Aqui Deus disse, façamos. O verbo fazer está no plural. E nós sabemos que Deus não estava sozinho para fazer o homem. Quem estava ao lado de Deus quando nos fez?
Você sabia que é o mesmo Jesus a quem você canta aos domingos? Jesus. Está aí, Sandra, exatamente. Agora vamos dar um pulinho para o João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Qual capítulo? Capítulo 1. 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pula para o versículo 10 agora. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por enquanto, só até aqui. Irmãos, algumas traduções diz a palavra, né? No princípio estava a palavra. A palavra que aparece aqui, irmãos, é a palavra logos. A palavra verbo aqui significa que na pessoa de Jesus, toda a plenitude de Deus estava habitando nele. Jesus, ele em carne e osso, recebeu toda a plenitude de Deus. O que nós percebemos aqui, tanto em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e aqui no Evangelho de João, capítulo 1, é que Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus, a quem nós seguimos, é o nome pelo qual oramos. Ele é Deus. Antes que nós fôssemos criados, Jesus já existia. E o exercício que a gente faz agora? Você consegue, irmão e irmã, pensar no ser, em um ser divino? Consegue imaginar um ser divino que é onisciente, onipotente e onipresente? Consegue imaginar um ser que pode qualquer coisa? Um ser que é capaz de fazer qualquer coisa. Quando Jesus aquietou o mar, que os seus discípulos disseram: quem é este que até a tempestade faz calar? Aquele mesmo homem que ressuscitou Lázaro. O que é impossível para Jesus? O que é impossível para ele? Qualquer coisa que você imaginar é possível para Jesus. Qualquer coisa. O que você imaginar é possível para ele. Qual é a sua relação com este ser que para ele tudo é possível? Se você olha para o mundo, se você olha para as situações, se você olha para os seus desejos ou para as suas necessidades, ou as coisas que você sonha, ou que você deseja e até que você precisa tanto, e não consegue, né? E não consegue olhar para Jesus como um ser do impossível, você não conseguirá se relacionar muito bem com Jesus como deveria. Deve ter o microfone aberto aí agora. Não está dando para eu ver aqui, mas eu acho que o irmão Edvaldo falou que estava aberto. Bom, que exercício se faz para olhar para Jesus como um ser que para ele nada é impossível? Como é você estar na presença de alguém que pode tudo fazer?
No texto aqui que nós lemos de João, ele traz alguns detalhes muito importantes, irmãos. Que no princípio, no começo de todas as coisas, estava lá Jesus. E ele estava ao lado de Deus Pai. Participou de toda a criação. Irmãos, dá para você compreender que existe um ser que é capaz de todas as coisas. Vamos pensar que Deus não é um nome. Deus é uma designação. Eu sou o ser humano. Eu tenho minhas habilidades, minhas competências, não é? Eu posso abraçar, organizar, sorrir, pensar. Isso é competência humana. Os animais não podem fazer isso. Os animais, eles não podem planejar, organizar, não é? Calcular. Eles agem por instinto. Essa é uma competência animal. A competência humana são todas essas que nós falamos. Podemos abraçar, beijar, sorrir, organizar, orar, fazemos isso tudo. E um ser divino, quais as competências que ele tem? É ilimitada. Deus, Jesus, pode fazer qualquer coisa. Ele pode estar em todos os lugares. Em qualquer lugar, ele está presente. E ele sabe de todas as coisas. Isso é uma característica, são as características de um ser divino. E como é para você quando você conversa com este ser divino? Como é a sua conversa com ele? Como é a sua conversa com alguém que pode tudo? Como é o seu relacionamento com alguém que sabe tudo? Aí você vai orar e você pensa na hora que está orando, mas ele já sabe disso. Aí, você vai falar o que é novo para ele, se ele já sabe. Então, para que eu vou orar? E aí você está conversando com alguém que está presente, né? Você está andando na rua e ele está lá, ele está te vendo. Você está debaixo do cobertor, você está no banheiro, você está no trabalho, você está no carro, em todos os lugares ele está. Como fica este relacionamento com este Jesus? É para que a gente, irmãos, exercite o nosso conhecimento deste ser chamado Jesus. Vamos lá. Como eu vou orar para alguém que já sabe de tudo? A minha oração, ela não pode ser fabricada. Eu não preciso usar palavras que eu não sinta. Eu não preciso ficar procurando palavras. E sabendo que ele me conhece e sabe tudo que eu penso, as minhas orações, elas precisam ser muito abertas para ele. As minhas orações, elas precisam coincidir com o que eu penso. E ele está vendo o que eu penso, e quando eu abro minha boca, ele está vendo que eu estou sendo sincero, porque eu estou falando aquilo que eu penso. Eu não tenho como esconder nada dele, eu não preciso escolher palavras para torná-las mais agradáveis a ele. Eu não preciso disfarçar se eu estou triste ou se eu estou desanimado. O exercício que eu preciso fazer na hora de orar com o nosso Senhor Jesus é deixar que ele nos veja. É aceitar que ele nos vê. E nós estamos tão acostumados, irmãos, a orar para que os outros vejam, como muitos fariseus e judeus faziam, que nós ainda ficamos tímidos ou ficamos escolhendo palavras quando vamos orar na vista de todos. Mas é para o Senhor. E nós precisamos encontrar Jesus nas orações, reconhecendo que ele está presente
e que Ele sabe de todas as coisas. A minha oração vai mudar. Saber que Ele é capaz de tudo. Eu vou pedir coisas absurdas para Ele. E aí entra a minha maturidade de entender por que Deus não faz certas coisas. Por que Deus, às vezes, não cura uma pessoa que está à beira da morte, quando nós oramos por ela. Por que às vezes, as coisas demoram tanto a acontecer quando nós estamos pedindo? Como eu faço isso diante de alguém que eu sei que pode tudo, mas não faz o que eu quero que ele faça? Eu vou dizer para Deus, Senhor, o Senhor não quer isso mesmo, porque aos meus olhos parece tão bom que alguém seja curado. Aos meus olhos parece tão bom, não é, que aquele resultado aconteça. Como vamos nos relacionar com esse Senhor que é Deus? Vamos conhecer melhor Jesus e como Ele age. Por que Jesus hoje faria tudo o que eu quero, tudo que me parece bom? Por que Jesus, ele diria sim ou amém para todos os pedidos da igreja? Como esse Senhor, nosso Deus, não está ouvindo e não está respondendo tudo o que nós queremos? Isso, irmãos, às vezes são coisas que interferem na nossa fé, coisas que atrapalham a nossa fé. Mas não é porque Ele não é Deus que Ele não pode, não é porque Ele não está em todos os lugares, ou não é porque Ele não sabe de tudo. Nós é quem não conhecemos Jesus como deveríamos. Se nós conhecermos melhor Jesus, nós não pediríamos certas coisas. Ou se nós conhecêssemos Jesus, nós não precisaríamos pedir certas coisas. Talvez nós aceitaríamos outras. E se conhecermos melhor Jesus, talvez nós estaríamos vivendo situações muito diferentes daquela que vivemos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, né, que muitos naquele dia diriam: mas Senhor, nós não temos profetizado em seu nome? Em seu nome não expelimos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? E aí Jesus diz para eles: aparte-se de mim, eu nunca conheci você. Sabe, irmãos, seja na igreja católica, seja numa denominação, seja no centro espírita, seja na assistência social, seja em qualquer lugar, em qualquer esfera institucional do mundo, Deus pode agir. Deus pode curar alguém, fazer um milagre, segundo Ele tem no coração, segundo melhor lhe aprove. Ele pode fazer tudo. Porque Ele vai agir onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o que Ele mais espera de nós? Esse texto que nós acabamos de ouvir, de Mateus capítulo 7, que fala sobre isso, 7:21, né, você vai ler depois, ele fala claramente de uma coisa importante. Não são os milagres, não será o expulsar demônios, não serão estas coisas que Jesus mais quer do seu povo. O texto é bem claro quando ele diz isso. Então, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitas curas, muitos milagres, mas o mais importante não tinham. O mais importante eles não tinham. Essas pessoas não têm. Que é conhecer Jesus. E essa palavra que nós iniciamos hoje, ela é muito importante, irmãos. Já aconteceu de você conhecer tanto uma pessoa que você sabe o que agrada e não agrada a ela e você não tem nem coragem de pedir? Porque você sabe que a pessoa vai dizer não? Ou então, você conhece tanto aquela pessoa que você nem precisa falar, ela já sabe o que você quer. Já conhecem esse tipo de relacionamento? Às vezes, irmãos,
nós temos tanta intimidade com alguém que nós não precisamos pedir. Às vezes temos tanta intimidade com alguém que sabemos que aquilo não devemos pedir. Ah, Sérgio, mas você está dizendo que a gente tem que não pedir certas coisas a Jesus? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quanto mais conhecermos Jesus, maior será o seu relacionamento com Ele. E maior será a comunhão. E aí você vai ver Deus agindo. Olha o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer enxergar Deus? Coração limpo. E nós precisamos conhecer a essência de Jesus. Sabemos quem Ele é. Olha, irmãos, isso é para levarmos muito a sério. Conhecer o Senhor Jesus Cristo a fundo, saber o que Ele pensa, saber como Ele se sente em determinadas situações, isso vai mudar o seu relacionamento com Jesus. Quando nós sabemos de que Jesus é misericordioso, por exemplo. Misericórdia, ela vem da palavra miséria. É alguém que reconhece, né, a miséria do outro e faz algo. Um exemplo. Então, Jesus, ele foi misericordioso comigo. Porque o que eu fiz, o que você fez, o que nós fazemos, muitas vezes, é lamentável demais. Às vezes nos colocamos em situações miseráveis na vida. Mas Jesus, ele teve misericórdia de nós. Quando ninguém queria, ninguém dava chance, ele foi e te deu a chance. Como aquele homem pregado na cruz junto com Jesus. O que aquele homem fez para estar preso com Jesus na cruz? Aqueles dois. Mas o que Jesus disse para um deles, hoje estarás comigo no paraíso, mostrou misericórdia. Saber que o Senhor Jesus, a quem nós servimos, é misericordioso, me tornará mais sensato quando eu sentir desprezo ou quando eu não gostar de alguém. Quando alguém me ofender muito, quando alguém atrapalhar muito minha vida, quando alguém pisar muito no meu calo, quando aquela pessoa fizer tudo que não deveria ter feito comigo, e eu me lembrar disso quando orar, quando falar com Jesus, eu tenho que considerar. Esse conhecimento de Jesus precisa nos fazer mudar. Ele é o nosso Criador, é o próprio Deus. E eu tenho que ter a noção e a consciência de que o que esse Deus é capaz de fazer. Então, ler a Bíblia, buscar conhecimento de Jesus, vai transformar a sua vida, vai mudar completamente sua maneira de enxergar. E sabe, irmãos, nós vamos parar de sermos tão cri-cris. Nós vamos ser mais suave com as pessoas. Ou, ao contrário disso, né, mas sem querer distorcer, né, ou ser oposto, mas às vezes nós seremos muito mais firmes com o que é certo. Não vamos ficar aceitando aquilo que está errado. Nós vamos fazer tudo o que for possível para que as pessoas cheguem a Jesus. Tudo o que for possível. Nós vamos olhar para as pessoas que estão doentes e nós não vamos somente orar para que elas sejam restauradas ou curadas, porque o Senhor pode, se Ele quiser. Mas nós vamos fazer de tudo para garantir que aquela pessoa pode se encontrar com Jesus a qualquer momento e precisa estar preparada para aquilo. Quando alguém está doente, a primeira coisa que devemos fazer é pregar ainda mais o Evangelho para ela. É chegar perto dela e falar, como você está com Jesus? Se o Senhor Jesus lhe chamar, como você está preparada para ir? Precisa confessar algum pecado?
Você precisa se reconciliar com Deus ou você já está com Cristo? Então vamos cantar agora. Às vezes, irmãos, é a hora da pessoa. E o que nós precisamos fazer é estar com ela no momento deste encontro. A atitude cristã, ela tem que ser tão diferente do mundo, irmão, por causa do conhecimento que nós temos do Senhor Jesus. Olha tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Olha o que ele nos ensinou com relação a guardar tesouros no céu. Aí vamos mudar a nossa forma de ofertar. Vamos começar a prestar atenção nos nossos ciúmes. Ciúmes do nosso carro, ciúmes da nossa conta bancária, ciúmes do nosso apartamento, ciúmes da nossa vida, daquilo que temos. Quantas roupas nós temos nos nossos guarda-roupas que nunca usamos mais? Quando temos um churrasco na igreja, quem nós estamos chamando para partilhar? Eu sei que é um momento de comunhão. Mas quantas pessoas nós poderíamos estar convidando para se alimentar, pelo menos naquele dia bem, e conhecer a comunhão da igreja de Cristo? O que vai fazer isso tudo mudar em nós é saber que Jesus, ele criou todas as coisas. O Senhor olha para o planeta Terra do universo. Obrigado, filho. Eu sirvo a Jesus, Senhor dos Senhores. A Ele foi dada toda a majestade, toda a autoridade no céu e na terra. Conhecer Jesus, conhecer que Ele é Deus, Ele pensa como Deus, Ele age como Deus. Deus não é homem. Jesus não é homem. Ele veio aqui como homem para nos salvar, mas não é mais homem. Ele voltou para o seu estado de origem. E nós precisamos encontrar Jesus na forma que ele está hoje, que é Deus. Por isso que ele disse que quando nós orarmos a ele, e for a vontade de Deus, tudo que pedimos ele faria. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, enquanto estivéssemos fazendo discípulos. Quando você e eu formos cantar, adore a Jesus, porque ele ama o louvor. No céu isso é rotina, é constante. Este planeta que nós vivemos, irmãos, é muito pequeno. Ele é muito pequeno diante de todo o reino dos céus, que um dia as cortinas serão rasgadas e vamos enxergar. Vamos tratar a morte como Jesus tratou. Lembra como Jesus tratava da morte? Deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. Venha e siga-me. A morte foi tragada pela vitória. Jesus tragou a morte pela vitória. Para os cristãos que conhecem Jesus, a morte é vitória. É aleluia, glória a Deus, é festa nos céus. Devemos nos alegrar quando um cristão parte para a glória. Mais um foi salvo. Devemos nos mobilizar quando um pecador se arrepende. Devemos buscar aqueles que a sociedade mais se afasta, como Jesus fazia. E levou a fama de quem comia e bebia com pecadores. A igreja do Senhor Jesus precisa comer e beber com pecadores de novo. A igreja do Senhor Jesus, os cristãos precisam reconhecer que agora estão falando com o próprio Deus, com Jesus ressurreto. Jesus é o nosso Deus, e o texto de João que lemos, ele é tão enfático quando ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Mas o forte desse texto é o seguinte:
E o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 14, cheio de graça e de verdade. E ele diz aqui, e nós vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai. É assim que ele conclui no versículo 14 de 1 João. Aqueles homens, e João quem escreveu essa carta, esse livro, ele viu a glória de Jesus. E ele viu Jesus em carne. Nós não vimos o Senhor Jesus em carne, porque já temos ele de novo como Deus nos céus. Então, quando você se dirigir a Jesus, saiba quem ele é. Você se sente mais importante quando você sabe que é servo do Senhor Jesus? Sim. Você se sente mais amado porque segue ao Senhor dos Senhores? Sim. Você se sente mais ouvido quando você tem quem ouve a sua oração sendo o próprio Deus? Você tem dúvidas de que ele quer que o mundo todo se arrependa, que o mundo todo chegue à salvação? Você sabe que Jesus, com tudo que ele é capaz de fazer e pode fazer, ele se segura, porque o que ele mais quer neste mundo, depois que ele voltou para o céu, é que as pessoas se arrependam, que enfrentem as dificuldades desse mundo, que ele disse, no mundo passai por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus quer. Ele quer que os cristãos vençam o mundo, assim como ele venceu. E aí você vai conhecer Deus fazendo toda a sua vontade. Porque aqui na terra, né, o príncipe deste mundo, segundo João capítulo 14 em diante, ele acha que é dono de tudo, que é o inimigo, é Lúcifer. E este mundo jaz no maligno, está enterrado até o pescoço no mal. E Jesus, por ser Deus, ele tem tanta misericórdia que ele não destrói desse mundo de toda a maldade dele. Mas ele quer que os cristãos, no meio de tanta maldade, no meio de tanta injustiça, vençam o mundo. E essa é a vitória que vencemos o mundo. A nossa fé. Irmãos, quanto mais conhecemos Jesus, quanto mais crescemos na graça e no conhecimento dele, mais a nossa fé se tornará atuante. Não será somente de boca. Será uma fé com obras. Tiago, né, capítulo 2. E que a gente consiga agora começar a ver Jesus. Não somente como aquele que pisou aqui na terra, mas quando você lê os evangelhos, quando você começar a ver o que Jesus falava, entenda que é Deus em carne que falou. Mas agora o Jesus que te escuta, é Deus eterno. E ele virá outra vez com seus anjos. Né? E vai ser o grande espetáculo da terra. A salvação de todos os cristãos. Mas Jesus virá como Rei eterno. Então, hoje, olhe para Jesus como Deus, Senhor de todo o universo, aquele que para ele tudo é possível. E sabe o que nós achamos impossível? Que tudo será novo, que tudo mudará, que haverá céu. Isso para nós é impossível. O mundo acha isso impossível. Por isso que as pessoas se entregaram à anarquia, à descrença, a combater religiões, a falar mal de Jesus. O mundo, esse é o comportamento de um mundo que já desistiu porque acha que é impossível. Mas Jesus disse que o céu é possível e nós precisamos viver este impossível, irmãos. Comece a falar de novo do céu. Não fique tímida de falar do céu para as pessoas que vivem nesse mundo e agem como se fosse uma criancice nossa. Não é, não. Jesus é Deus. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Todo ser humano vai se ajoelhar e confessar. Mas ele não confessará como nós confessamos hoje. Naquele dia, as pessoas confessarão assim: Jesus é Senhor mesmo e eu não fiz nada. Eu não acreditei.
mas eu reconheço que o Senhor é Senhor. Tarde demais para toda essa língua, porque nós já fazemos isso antes daquele dia. Que Deus nos amplie a nossa visão sobre Jesus. Na próxima semana, a gente vai começar a pensar um pouquinho mais sobre estas frases fantásticas de Deus para nós. Deus nos abençoe, irmão Avaí.